Destrave sua saúde de forma simples e natural, transformando sua cozinha em farmácia e seus alimentos em remédio. Esse é o bordão do nosso convidado desta noite, professor Ulisses Martins Filho, especialista em medicina natural. Não saia daí, porque o videocast desta noite terá muitas informações para o bem da sua saúde. Lembrando que o videocast tem a finalidade de entrevistar você, que de alguma forma contribuiu para fazer de Venda Nova um lugar melhor para se viver. Eu sou Marco Silva e sejam todos bem-vindos a mais um videocast Venda Nova. Quero agradecer aqui a presença do Dr. Ulisses. Boa noite, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, o prazer é meu, agradeço, muito obrigado a você, a toda a equipe, a vocês que estão aí, e é uma honra para mim poder falar para um público que eu tenho um carinho especial, porque eu tenho 56 anos de Venda Nova, é bastante tempo, é uma história, né? Então a gente sabe o que é Venda Nova, representa para Belo Horizonte, e a importância dela, como ela precisa hoje ser vista no cenário, tanto político quanto da própria capital, né? Então essa força que nos move, me move, né, especialmente, fico aqui. O meu carinhoso agradecimento a todos vocês. Boa noite, doutor Marcos Ribeiro. Obrigado por mais uma vez participar da bancada do videocast Venda Nova. Olá, pessoal, querida audiência da TV Venda Nova, a TV do futuro, a TV do povo. Hoje estamos no 4º episódio do videocast Venda Nova. O objetivo desse programa é trazer pessoas que realmente fazem a diferença nessa que é a regional mais importante de Minas Gerais. Professor Ulisses, geralmente eu começo aí com os nossos convidados falando um pouco sobre a pessoa dele. Quem é o professor Ulisses? Bom, realmente eu não tenho muita bagagem para falar de mim, não. Sou péssimo para te falar a verdade. Eu sou uma pessoa de hábitos simples, vida simples, né? E eu acredito que a simplicidade é o sistema de viver melhor que existe, tá? Quanto menos você complicar, melhor. Então, o professor Ulisses é aquela pessoa que gosta da vida, ama a vida, tem um amor próprio, né? E não tem muito a falar dele, não. Dedicado ao que ele gosta, né? Eu dedico a minha atividade profissional, tenho um prazer muito grande daquilo que Deus me permitiu fazer, que é trazer para as pessoas um novo olhar sobre a saúde e apresentar para elas que ela pode ser o seu próprio médico. Aliás, a pessoa que é seu próprio médico é você. E é isso que a gente consegue trazer para as pessoas que estão realmente interessadas em saúde. É a importância de você reconhecer que você é responsável pela sua saúde. É isso. Eu queria saber o que é o Instituto Ayurveda, cujo qual você preside, é um nome diferente, né? Não é um nome português. Do que se trata esse instituto? Quais são as atividades que são desenvolvidas lá? Qual que é o trabalho que você desempenha? Diga, por favor, para a nossa audiência o que é o Instituto Ayurveda ou Ayurveda, qual a pronúncia correta e do que se trata esse instituto. Marcos, obrigado. Pertinente a sua pergunta. Ayurveda vem do sânscrito, Ayu é vida, Veda ciência, ou conhecimento da vida, né? Todos nós sabemos que não existe tudo que você compra, como uma geladeira, uma televisão, qualquer aparelho, vem com manual de como funciona. A vida não, né? Então a Ayurveda ela é um manual para que você tenha uma saúde de qualidade. É a única medicina que realmente te ensina como envelhecer com qualidade, como envelhecer com melhor, mais tempo, né? E sem sofrimento. Viver muito não é difícil, o viver com qualidade sim. E a Ayurveda tem essa ciência dentro dessa medicina. É uma medicina que nasce na Índia, ela não é indiana, ela é universal, ela é para todas as pessoas, né? Não existe, porque é indiano, é um sistema indiano. Não, não é. A Ayurveda é um sistema holístico, um sistema para todas as pessoas que realmente estejam interessadas em saúde. Fácil, muito fácil aplicar, porque ela cuida da saúde, não da doença.
Então, ela, em vez da patologia, ela Preventiva. desenvolve. Não, ela desenvolve profilaxia. O que é profilaxia? A palavra profilaxia nos convida a produzir saúde. Então, são práticas da saúde, né? A patologia é a doença instalada, né? Os sintomas de uma doença, ou a razão das doenças. A profilaxia é aquilo que vai gerar para você uma saúde com qualidade. Porque o que é saúde? Saúde é ausência de doença. Essa que nós temos que entender. E aí eu pergunto a você, quem quer ser doente? Eu não conheço. Né? Então, a Ayurveda, ela nos traz uma base muito simples, que se dá um nome de Dei, traduzindo para um português simples, porque é sânscrito, né? Dinacharya. Dina significa prática diária. Aquilo que você pode fazer, como escovar dente, como tomar banho, qual a forma correta de tomar banho, como tomar água. Até para você ter uma ideia, até a forma de você tomar água, você pode hidratar o corpo ou não. Entende? Tem pessoas que tomam 2, 3 litros de água e é desidratado, porque é a forma que ele toma a água. Compreende? Os horários que você dorme, qual o horário melhor dormir, como você deve, qual o melhor esporte. Então, ela tem como base nela uma coisa que chama-se dosha. Dosha é a bioquímica de cada célula. Nós não somos iguais, nós somos únicos. Não tem duas pessoas iguais. É como a impressão digital, o seu QR Code. Não tem ninguém com a mesma impressão digital. Então não tem o mesmo grupo sanguíneo, não tem a mesma célula. Você pode ter 10, 20 filhos da mesma mãe e do mesmo pai e todos são diferentes. Nenhum é igual. Como bilhões de pessoas, ninguém é igual. São únicos e originais. E a Ayurveda nos ensina isso. Isso já é um grande alerta. Falar, caraca, nunca tinha pensado nisso. E tem 10 mil anos? Tem mais de 10 mil anos. Tem documentos de estudo que mostra ela com 5 mil, outros com 7 mil. Né? Porque é Deus da época. Né? Então, o Instituto Ayurveda, ele nasce de estudos. Eu estudei em 5 países, 5 medicinas diferentes. E como a Ayurveda é a ciência mais antiga de todas, e hoje a mais atualizada pelas universidades de Harvard, Pensilvânia, universidades que estão no Japão, na Alemanha, os maiores spas hoje no mundo são a Ayurveda. Os maiores e mais bem-sucedidos são a Ayurveda. É tanto que eles dizem, mas isso é uma medicina para milionário, para rico? Não. Que seja, mas pobre pode usar também. Qualquer pessoa simples pode praticar, principalmente no Brasil, que você tem muito acesso a fruta, verdura, legumes. E a Ayurveda, basicamente, ela trabalha a questão da alimentação, que é o remédio diário, porque você faz uso 3 vezes por dia, no mínimo, de comida. Então, por que não essa comida ser o seu remédio? Por que a sua comida tem que intoxicar você? Por que a sua comida tem que produzir diabetes, hipertensão, infarto, derrame, câncer? Porque isso entra pela boca. Então, é uma falta de conhecimento que faz com que um alimento que poderia ser saudável se torne veneno. Entende? Então, nessa necessidade, surge o Instituto Ayurveda, buscando construir saberes, informações e uma nova relação da alimentação com a sua saúde. Sim. Eu ia até fazer essa pergunta, mas o senhor já respondeu. Eu ia Pode falar fazer, assim que a gente porque a procura da medicina tradicional, da convencional, o senhor acha que o alto índice dessa procura é devido a essa falta de conhecimento da medicina natural, desse tratamento com a natureza? Marcos, meu querido, é uma pergunta muito forte, porque é um conjunto. Uhum. Então, a primeira coisa é o sistema de marketing que nós temos nos laboratórios. Começa por aí, Sim. Entende? Vou te dar um exemplo que se coloca como regra, né, que você só deve fazer uso de uma medicação se essa medicação estiver sendo endossada por um médico. Quer dizer, você tem uma receita assinada por um médico. Concorda? É assim que o Conselho de Medicina vê. Você deve fazer uso de medicação, desde que seja indicada por um profissional. Mas, ao mesmo tempo, você vê, por exemplo, em todas as
veículos de comunicação, produtos sendo apresentados à sociedade, né? Assim, olha, tome isso, se você sentir isso e isso, toma isso. E se caso não surtir efeito, você procura um médico. Existe uma contradição muito grande, porque ao mesmo tempo que o Conselho de Medicina diz que você só pode tomar medicação sob prescrição médica, ao mesmo tempo tem um punhado de produto no mercado sendo vendido sem, e aí depois, lá no finalzinho, bem rápido, eles dizem, não desapareceram os sintomas, procure um médico. Uma coisa sem lógica nisso, né? Aí você para e fala assim, bom, quem criou esse sistema tem alguma coisa errada. Então, se você não tem contraindicação, você comer fruta. Não tem contraindicação, você comer verduras, legumes, grãos, cereais, mel, água de coco. Não existe. Mas tem contraindicação você tomar medicação de farmácia. Ou não. Olha a bula. Ela é repleta de, olha, cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com aquilo, olha, isso vai gerar isso. Então, o cuidado que você tem que ter é o que você está consumindo. Como medicina, ela é muito bem-vinda como uma medicina de urgência e emergência. Excelente, você não pode dizer que a medicina não evoluiu, evoluiu muito. Um acidente, fratura exposta, né, rompimento de um órgão, você entende? Você corre com o João 23, ali está cheio de anjos da guarda para te dar um suporte necessário. Concorda? Mas a partir daí começa um segundo estágio, a sua recuperação. E aí você não pode viver à base de medicação. Você tem que ter esporte, atividade, sol, água, né, pisar no chão, entende? Água de qualidade, tá? Alimentação. Mesmo que tenha agrotóxico, é melhor você comer verdura e legume. Mesmo que seja um alimento que não seja de primeira linha. Mas ainda assim é muito melhor do que a comida que vem no pacote, que vem dentro da caixinha, que vem dentro da latinha, porque são alimentos processados. Então, funciona mais ou menos por aí. O que estão fazendo? Viciando as pessoas em remédio. As pessoas estão viciadas em remédio. Tem muita gente que hoje toma 5, 10, 15, 20 remédios para se manter vivo, não é para curar não, porque isso é o que me deixa muito curioso. Se essa medicina é tão evoluída, por que tem tanta gente doente? Você vai no pronto-socorro, está lotado. Você vai na clínica, está lotado. Os hospitais estão lotados. E em casa, as pessoas tomando remédio, mas não é pouco, não. O que fazer com isso? Então, um conjunto de fatores. Primeiro, o excesso de marketing em cima de um produto químico. Sim. Segundo, a falta de conhecimento daquilo que realmente poderia mudar. E é o trabalho que eu faço. Entende? Eu venho trazendo para as pessoas uma nova expectativa de você mesmo ser responsável pela sua saúde. O médico nunca foi responsável pela sua saúde. O médico, ele pode ser responsável pela sua doença. Porque você nunca procura um médico quando está saudável, você só procura quando a doença já está instalada. Então, quando você vai lá, você já leva um problema para ele. Porque se você estiver saudável, você só vai lá ver o médico se ele for paciente, amigo seu, um colega. Sim. Do contrário, você não vai. Você vai pagar uma consulta para ver um médico e você está saudável? Não vai. Né? Então, você tem que analisar isso e falar, espera aí, o que eu quero da vida? Passar o resto da minha vida tomando medicação? Sendo um viciado, um dependente químico? Paciente meu, Marcos, 6 meses, 8 meses, ele é diabético, ele não é diabético mais. Então eu faço milagre? Não, não faço. Hipertenso, 8 meses, ele não é hipertenso mais. Mas não é, eu provo meu bigode, eu aposto meu bigode. Eu como meu... Aqui, ó, sem sal, sem tempero. Se você for um diabético, tal, um hipertenso, tiver um problema de refluxo, gastrite, úlcera, só é se você for quiser. Aí eu vou dizer, aí falta brilho na cara, você passar a se gostar mais, porque as formas de solucionar tem. Escutando todo, né, esse ensinamento aí sobre a medicina Ayurveda, que é tão milenar, por que é tão pejorativo, por que é tão ofensivo chamar de medicina alternativa?
tendo em vista que a medicina que é praticada hoje, que o senhor disse, é coisa de 300 anos para cá, da época do iluminismo, que veio para cá e tudo mais. Por que que é tão ofensivo e pejorativo para quem pratica essas medicinas são milenares, né? Ouvir isso. Queria ouvir do senhor por que que é. É uma história bem complexa e levaríamos algum tempo. Primeiro eu vou explicar para vocês como é que essa coisa funciona. Eles descobriram que uma das coisas que mais funcionaria é a dependência, porque os primeiros motores que foram criados no mundo eram à base de água. Por exemplo, Maria Fumaça. O que você acha que aquele trem daquele tamanho funcionava? Os motores, como é que funcionavam? Maria Fumaça. O que você deixa? Era vapor a água. Então, os primeiros motores foram criados assim. Só que eles criaram uma dependência do combustível fóssil. Para manter, porque a água você tem em qualquer lugar, você tem numa cisterna, você tem na torneira, você imagina você abastecendo o seu carro com água. Ninguém queria. Não, tem que criar uma dependência. Aí criaram motores, né? Depois disso eles começaram, porque tem um grupo de pessoas que se dizem inteligente, que vive só pensando como ganhar dinheiro com a desgraça do outro. E eles começaram a pesquisar, depois do combustível, o que é que daria mais dinheiro? Pesquisa mostra que seriam as doenças. Vender remédio. Venderia e não solucionaria e manteria as pessoas dependendo daquilo. E isso é uma fábula. Para você ter uma ideia, não sei se leva em consideração, existe a Monsanto. São duas empresas imensas. A Monsanto produz o que eles chamam de defensivos agrícolas. Defensivos agrícolas é uma forma carinhosa de chamar o que nós chamamos de agrotóxico, veneno. Antigamente era pesticida, falava. Não, mas o grupo de agrotóxico é herbicida, pesticida, fungicida, é um grupo muito grande, que chama-se agrotóxico. E isso é jogado no alimento para manter, para que o inseto não coma. Mas já que o inseto não come, por que você pode comer? O inseto não. Mas é um alimento que você pode comer. Esses casos de câncer que vão pipocando têm correlação direta, né? Nós vamos entrar nessa questão. Hoje, 60% dos meus pacientes é câncer terminal. Então, o porquê que tem câncer? O porquê que ele evolui? Mas fechando essa raciocínio. Os caras viram que isso aí era a grande sacada. Isso ia produzir dinheiro no mundo todo, porque todo mundo, cruzeirense, atleticano, feio, bonito, baixo, gordo, ateu, à toa, espírita, candomblé, todo mundo toma remédio. Não selecionou ninguém. Ninguém escapa. É verdade. Não existe um grupo específico que toma remédio. Todo mundo. Aliás, criou-se. Se não tem doença nenhuma, ele arruma uma doença para tomar um remédio. Sim, ele vai no médico, o médico fala, você vai tomar isso aqui. E se ele não sair de lá com uma receita, ele acha que aquele médico não vale nada. Por quê? A cultura que se foi colocada nas mídias, que eles pagaram também, é que você precisa de ter um médico que te medique. Verdade. A medicina está muito atrasada. Essa que é a verdade. E as medicinas milenares não vê assim. A medicina, por exemplo, hoje, olha esse absurdo. Coloca que o sol é um grande produtor de câncer. É a maior mentira que já criaram. Maior mentira. Sol é vacina contra câncer, porque é vitamina D. Sem vitamina D, você está ferrado. O sol é a vida em tudo. Na sua água, na sua vegetação, em tudo. Toma sol. Pisa no chão. As pessoas hoje não tomam sol, vivem cheio de roupa sintética, lycra, cotton, com uma borracha, ou é plástico, ou então é borracha na sola dos pés, não tem contato com o solo, isolado totalmente, sua eletricidade estática só roda dentro de você, fica tenso, ansioso, cheio disso, cheio daquilo, por quê? Eu dei uma navegadinha lá no Instagram do senhor, e lá eu vi diversos depoimentos de pessoas, de pacientes do senhor, ou seja, falando sobre que foi curado do câncer, curada de um problema renal, enfim, diversos depoimentos lá. Uma das
lá no vídeo do show, o senhor falou assim que. Eu vou ver se eu consigo lembrar aqui. Você falou assim que se você tem saúde, a melhor coisa é você continuar, dar É. continuidade tendo a sua saúde. A hora de tratar é quando tem saúde, porque não depois você está tratando da doença. Exato, eu achei muito importante essa fala, Claro. porque se você está com saúde, você tem que fazer algo para manter a sua saúde. Ou aumentar. Né? Isso. Exato. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, principalmente o que o doutor Marco comentou aqui, com relação à questão do câncer. Do câncer. Isso, assim, é Isso fundamental para a gente, porque é uma doença que tem, assim, como é que eu vou dizer? Destrói todo mundo. Destrói o paciente, destrói quem ama, destrói a família. Eu não sei qual que é o origem? índice de pessoas, né, portadoras do câncer. Muito Eu grande. não sei o índice. Muito grande. Hoje Mas- tem mais de 60 tipos de câncer criado, mas câncer é um só. Mas a partir do momento que ele instala no nariz, eles dão um nome. Se ele instala na garganta, dão outro nome. Se instalar no intestino, dão outro nome. Se instalar no rim, eles dão outro nome. Mas câncer é câncer. Câncer é câncer. Dependendo do lugar, ele é mais agressivo do que Não, vai depender. Ele é mais agressivo, menos agressivo. Ele está em tal área do corpo tal, devido ao sistema defensivo. Se é frágil, ele é mais agressivo. Tem paciente que está com câncer aí, tem 10, 20 anos, porque ele tem um sistema. Mas existe o grupo de agrotóxico, as comidas tóxicas, aqueles alimentos que... Porque todos nós temos a célula do câncer, todos, ninguém escapa, todos nós temos. Mas ela está esperando o alimento certo para gerar, para reproduzir, todos nós. Um dos piores. Eu vou falar de alguns alimentos que você tem que tirar da sua cozinha. Primeiro, micro-ondas. Não dê nem para o seu inimigo, nem para o seu amigo. Não, joga no lixo. Não coma comida de micro-ondas. Não leve para dentro da sua casa garrafinhas de óleo, óleo de soja, óleo disso, óleo daquilo. Não. E quando você cozinha qualquer coisa com aquilo, é como se você estivesse comendo o óleo que sai no escapamento do seu motor. É a mesma coisa. Chama bisopireno. Entre as piores drogas do cigarro, um dos piores é esse bisopireno. E para você ter uma ideia, o próprio churrasco, 1 quilo de churrasco, equivale a você fumar 800 cigarros. Olha que droga. Sabe aquele caldinho da carne que cai na brasa e joga aquela fumacinha? Aquilo é bisopireno. Sabe aquela placa que os caras assam os hambúrguer, de vez em quando eles passam uma espátula assim e sai uma borra preta? Aquilo é bisopireno, entende? Então são coisas que você tem que evitar. Se vai fazer fritura, no mínimo usa só uma vez e joga fora. É menos mal. Os alimentos que você deve evitar, sal. Sal, professor, não é sal. Esse sal cisne, esse sal refinado, não é sal. Isso é água sanitária. Você está temperando sua comida com água sanitária, meu. Isso realmente, porque o sal verdadeiro, o sal do Himalaia, o sal de Mossoró, o sal grosso, você põe ele aqui, toma com água, ele abaixa a pressão. Porque ele tem 118 minerais. O sal, esse sódio que você tem na cozinha, não tem nenhum mineral. Você vê, o sal já vem assim escrito, enriquecido com iodo. Como eu vou enriquecer uma coisa que vem do mar? Tudo que vem do mar tem iodo. Já é natural por causa dos plânctons, as algas. Então, como eu vou enriquecer, compreende? E aí você vem por trás disso uma medicina cosmética dizendo que o sol é cancerígeno. É um crime falar isso. Então, se tratando de alimento, falta de sol, falta de água, excesso de fritura. Então, esses pastéis, esses quibes, essas empadinhas que o pessoal compra nessas pastelarias que tá um óleo ali, tem uma semana, ele só fica aumentando, né? Abaixou, eles vão completa. Aquela coisa é saturada. Qual o corpo que aguenta aquilo? É gostoso. Então faz a fritura em casa, uma vez só. O sal, elimina. Sazon, aquele é o amor. Ciclamato de monossódico, um dos maiores cancerígenos que tem. Um dos piores que nós temos, pão branco, farinha branca. O glúten, você não tem ideia, porque está na cultura da pessoa. Você acordou de manhã, o que é a primeira coisa que você pensa? Ir na padaria e buscar o pão branco. Você já começa de manhã tomando uma dose de veneno. E o café preto? Não é uma coisa muito benéfica, mas também não é uma coisa tão agressiva. É melhor uma cevada, entende? É melhor uma fruta, é melhor um chá.
um chá de erva doce, cidreira. Você tem um mundo de chá para tomar. Por que é que tem que ficar? Entende? Uma cevada, por exemplo, você faz uma cevada para quem é viciado em café, você toma uma cevada, é top de linha, compreendeu? E assim, pode. Você tem o que no café da manhã? Você tem um cuscuz, você tem uma tapioca, você tem um milho cozido, você tem uma broa, você tem um mundo de coisas que não precisa ser o glúten, a farinha branca. Você tem um mexido, faz um mexido, faz um caldo, faz um mingau de milho, faz um mingau de aveia, melhor coisa que tem pela manhã. Eu ia perguntar ao senhor que justamente isso, uma boa alimentação, prática de exercício regularmente, técnica de relaxamento, ervas medicinais, são os principais ingredientes da medicina natural? Sim, não vou terminar do câncer, porque ainda não fui. Eu fui só para o que você come. Mas agora vem o pior. O que realmente produz câncer? Isso ajuda o câncer a desenvolver o que você come. Sim. Mas o que produz câncer mesmo, o que realmente é o gatilho, você está preparado? Então anota aí. Anota, deixa eu te falar. Sabe o que produz câncer? Ressentimento, mágoa, medo, culpa, pecado, rancor, ódio, desejo de vingança. Você sabia? Falta de perdão, falta de agradecer. Pessoas que não estão felizes. Aquelas pessoas que em qualquer momento nada está bom para elas. Vai ter câncer. Você é uma delas? Então muda rápido. Sabe por quê? Vou repetir. Ressentimento, mágoa, medo, culpa, falta de perdão, rancor, ódio, desejo de vingança. Tem gente que diz assim: nossa, minha boca chegou até o sabor do sangue. Cortisol, né? Todos os pacientes meus, eu trato eles, o emocional deles. Aquilo que aconteceu na vida dele, ele está carregando até hoje. Quem vive de passado é museu. Você é uma dessas pessoas que está carregando até hoje aquilo que não deu certo? Você está arrumando, por exemplo, culpa para o seu pai, para sua mãe, por seus amores. É isso? Aquilo que não deu certo? Você está errado. Não existe doença, existe o doente. Então a culpa é única, exclusivamente sua. A doença que você tem, você está criando. Tá bom? Só está em você mudar isso. Muda a sua visão do mundo, muda a sua visão da vida, muda a sua relação com as pessoas. Tem duas leis maravilhosas na vida que elas são fantásticas e transformam tudo. A primeira lei, pode ser que você seja religioso, não estou entrando nessa questão. A primeira lei delas é: quer ser feliz? Quer ser feliz? Aprende a perdoar. Quem não sabe perdoar nunca vai ser feliz. Quer ser sucesso? Quer ser sucesso? Aprenda a agradecer. Gratidão. É o que São Francisco de Assis fala: em tudo dê graças. A sua vida vai mudar. São duas regras simples. E a sua vida faz assim, ó. Já ouviu falar em física quântica? Talvez a palavra para você é complicada, né? Neurolinguística, né? Neurociência. A gente poderia falar sobre isso, mas não é essa a questão. Eu vou te responder a segunda. Se tem uma base na medicina natural. As pessoas, elas querem, como eu comentei, elas são dependentes química. Então, muitas vezes, quando a pessoa percebe que depois de um grande tempo de tratamento, ela não teve resultado, ela busca uma outra forma de se tratar. E aí ela corre para as plantas, certo? O chazinho. E eu tenho criticado muito isso, porque se eu saio de um convencional, que é um produto químico desenvolvido em laboratório, e agora eu estou buscando uma outra solução na natureza, nas plantas, eu só estou mudando de farmácia. Eu estou com o mesmo ciclo, ou com o mesmo ato de buscar alguma coisa mágica. Eu não estou mudando nada na minha pessoa, então eu não estou trabalhando saúde. Eu estou mudando de remédio. Sim. Compreende? Então, assim, eu estou atrás de fórmulas mágicas, eu estou atrás de soluções milagrosas. Não. Acorda para a vida, não é assim que funciona. Você só trocou de farmácia, mas o que você precisa? Eu tenho uma dieta, um regime. Não. Saúde não é dieta nem regime, muito menos
é estilo de vida. Você precisa adotar um estilo de vida. E a solução não está no chazinho milagroso. Está nas mudanças que você vai fazer. Porque se você está ruim, está doente, até agora não deu resultado, é porque o seu estilo de vida é péssimo. Se você tem alguma doença instalada, é porque você não está fazendo a coisa de forma correta. E ir lá buscar o chazinho não é solução, porque você vai continuar fazendo a mesma coisa que você faz. Então, muda a sua alimentação, o consumo de água. A base é essa. Qualquer médico que fale para você que esse chazinho aqui é o melhor do mundo, que isso vai te curar, é mentiroso. É mentiroso. E a gente está cheio aí de gente falando isso. Esse é o melhor do mundo. Não, ele É ajuda. por isso que eu fiz essa pergunta para o senhor, justamente por causa dessa demanda que tem, dessa questão das ervas Essa medicinais. mentirada toda, essa falsidade toda, que as pessoas que não são comprometidas com a saúde, não são, primeiro assim, eles não são clínicos, eles não têm um conhecimento de tratar ninguém, compreendeu? Eles não têm pessoas que eles acompanham, eles ouviram isso pela avó, e hoje estão cheios de gente nova aí. Não é que eu estou dizendo que pessoas novas não tenham conhecimento. Talvez cientificamente até tem muito, porque hoje as pesquisas são demais. Mas se você nunca pegou uma Ferrari, se você entrar dentro de uma Ferrari e colocar ela a 400 por hora, como você vai conseguir controlar ela? Muito boa analogia. Você sabe dirigir. Qual carro? Bacana? Então, assim, a gente está vendo muita gente que não tem clínica. Ele nunca tratou de ninguém. Eu faço desafio, eu quero ver na rede quem tem tanta gente com depoimento de cura de câncer quanto eu. Eu queria entrar nesse assunto, professor. Primeiramente dizer, acho que o Marcos Silva compartilha aqui, que hoje está além de uma entrevista, está uma verdadeira aula magna, Sim. né? Saúde, bem-estar. E ele falou sobre o Instagram. Você, professor, tem 121 mil pessoas que te seguem no Instagram. Por analogia, eu gosto muito de esporte, sobretudo futebol. São 2 milhões lotados de seguidores, com diversos depoimentos, como o Marcos pontuou. E queria fazer, na verdade foi um comentário, agora vem uma pergunta, que é mais ou menos o público estimado daquele festival, cujo qual o professor foi o idealizador, Festival Internacional Andando de Bem com a Vida. Isso. Olha o nome delicioso, Andando de Bem com a Vida. Isso já produz um campo Eu vibracional. queria que você, professor, falasse sobre esse festival. Quantas edições foram? Quantas pessoas foram de público? Eu lembro que tinha até cobertura da Rede Globo na ocasião. Por favor, fale sobre o contexto do festival. Pois é, o festival ele nasce justamente numa necessidade, porque em 72, Marcos, tem uma história bem antiga. Em 72, na minha época ainda de adolescência, nós criamos, eu sempre fui ambientalista, ativista, pacifista, pessoas que estavam preocupadas com os nossos lençóis freáticos, as nossas águas, as nossas florestas, as nossas matas, a nossa biodiversidade. Então, eu sempre, por algum motivo, eu sou reencarnacionista. Eu não acredito que eu nasci agora e muito menos vou morrer. Eu sou eterno. Sim. Eu vou estar aqui outras vezes, como eu estou agora. Então, assim, o que acontece? Em 72, nós criamos o ENCA, Encontro de Comunidades Alternativas, que eram incentivar pessoas que tinham seu sítio, sua chácara, sua fazenda, transformar aquela propriedade em uma área natural e ambiental. É o que chamávamos de ecovilas, onde você teria uma qualidade de vida espetacular, tá? E a gente criou isso aqui. O segundo ENCA foi aqui na Fazenda Mãe d'Água, em Moeda, tá bom? E dali a gente deu continuação. Depois de algum tempo eu me envolvi com outras coisas, fui fazer... Era ambientalista, tinha, mas não tinha saber. E eu, depois de algum tempo, retornei e eu queria criar um movimento que não fosse só alternativo,
eu queria criar um ENCA para grandes cidades. E eu criei o Festival Andando de Bem com a Vida. Em 72? Não, 72 foi o ENCA, Sim. Encontro de Comunidades Alternativas. Aí, já na década de 2000, Uhum. não, 1900 e pouco, criei o ENCA, o Festival Internacional. E inicialmente era para acontecer ele em Brasília e São Paulo, mas eu achei por melhor acontecesse aqui, porque antes eu atendia São Paulo, Brasília, Curitiba, Rio, eu vivia atendendo, eu ficava segunda, terça, quarta, quinta, sexta atendendo, E outros países também. e aí sábado e domingo dava curso, que eu formo pessoas nessa área. Então, inicialmente era isso, aí eu trouxe para Belo Horizonte o ENCA. Iniciamos muito pequenininho aqui, timidamente, em Belo Horizonte, lá no Instituto, depois eu trouxe para o Clube Topaz, do Clube Topaz a gente foi para a Praça da Liberdade. E lá 15 anos. E a gente viu uma progressão muito interessante de público. Inicialmente era um pequeno espaço de tempo que a gente conseguia, que era só meio-dia de um domingo. Aí depois foi para o dia todo, depois foi para sábado e domingo, depois sexta, sábado e domingo, o dia todo. Era 72 horas de evento. Fantástico. E com 600 ações. 600 ações. Para você ter uma ideia. Então é difícil eu enumerar para você o quanto de atividade. Tinham setores, né? Assim, setor de alimentação, setor de permacultura, agrofloresta, bioarquitetura, áreas só de terapias, né? E um mundo de coisa acontecendo. Cada barraca, cada estande Era um tema. Era Fantástico. todos os tipos de yoga, Hatha Yoga, Tantra, Kundalini, Ashtanga, todas, Pilates, Tai Chi, tudo que você pensasse. A gente tinha grupos, por exemplo, de arte marcial, porque eu sempre incentivo. O melhor lugar para você colocar seu filho é numa arte marcial. Sem dúvida. Porque ele ganha disciplina, ele aprende a lidar com a competição e aprende a respeitar Cair, levantar. limites. Todo mundo pensa que uma arte marcial vai ficar briguenta. Ao contrário, você jamais vê um garoto que foi bem educado numa arte marcial responder um professor, ser agressivo, ser mal educado. Não tem. Porque ele aprende, ele tem disciplina. Ele aprende. Então a gente sempre incentiva. Então eu tenho competições diversas, Kenpo, Aikido, Judô, Karatê, Kung Fu. Eu levo tudo isso para dentro do festival para apresentar essas artes maravilhosas. Sim. Dentro do Instituto hoje, quais atividades que acontecem lá? Hoje nós temos uma área que é o Pilates, nós temos a Yoga, nós temos algumas atividades de arte marcial, né? Tem acupuntura, tem banhos, tem sauna, tem um mundo de coisa, tratamento, problemas de coluna principalmente, a gente tem um domínio bacana sobre isso. Lordose, escoliose, cifose, hérnia de disco, bico de papagaio. Quer dizer, a gente só não faz cirurgia. Sim. Compreende? Mas você aparece, por exemplo, eu estou com uma gastrite, uma úlcera, um refluxo, isso é insônia, queda de cabelo. Não importa, a gente sabe qual é a base. A base é intestino. Então, o que nós queremos é que esse festival, né, ele traz para as pessoas um novo olhar, coisas que na mídia não tem. Não existe. Ninguém está interessado em divulgar coisas alternativas, algo natural, de jeito nenhum, porque isso não é lucrativo. Sim. Cuidar da natureza não é lucrativo. Fazer alimentação orgânica, isso cura pessoas. Então, que interesse vai ter a mídia de fazer isso? Né? Você ter uma sociedade com responsabilidade, direitos e deveres, concorda? Que você passa essa responsabilidade. Tem direitos e tem deveres também. Né? Você tem que ter um compromisso diante da vida, diante da sua saúde, não é para ser diferente. E quanto isso, você vai ter uma vida muito mais tranquila. E o que é uma vida tranquila? Uma vida sem doença. Sem doença. O princípio da vida é essa, é você não ter problema. Não é normal você tomar remedinho para isso, ou para aquilo. Então, hoje nós estamos com uma sociedade que funciona assim. Para fazer xixizinho, toma remedinho.
Para fazer cocôzinho, toma remedinho. Para fazer digestão, toma remedinho. Para acordar, toma remedinho. Para dormir, toma remedinho. Para ficar tranquilo, toma remedinho. Para relacionar bem com o outro, toma remedinho. E até para fazer um sexozinho, já toma remedinho. Tem alguma coisa errada? Tem certeza. alguma coisa errada? Não pode. Não pode, meu. Tem alguma coisa aí que está errado no meio dessa história. É justamente por causa dessa alimentação que é colocada para a gente hoje, né? Um dos fatores, né? As pessoas, eu brinco, né? Meu avô, meu pai, eles subiam na árvore para apanhar fruta, né? A gente jogava pedrada, dava pedrada. Quando é que menino ia lavar goiaba? Não, já pegava, já mordendo, quando via, já tinha comido até o bicho, e ninguém tinha nada. O Né? imunológico funcionava Dava uma pedrada na manga, ela caía, você fazia assim, já estava mordendo, chupando. Alguém lavava jabuticaba? Não existe isso, né? Você vivia na rua jogando bola, voltava com as cabeças de dedo tudo estourada, né? O medo que você tinha era do tal metiolate. Aquilo era o pânico. Era o que menino terror, né? tinha. O terror. Ninguém nem falava, não, já curou. Não, eu vou pôr um metiolate. Não. Era um pânico. Então, menino saía. O que era a brincadeira nossa? Era finca, bolinha de gude, bente altas, ladrão bandido, isso, aquilo. Era ficar na chuva, no meio da enchente, fazendo represa. Você saía da rua, da escola, tomando aquele banho. Menino não tinha nada. Verdade. Tinha nada. Hoje, qualquer criança mudou o tempo, ele nem saiu de dentro do apartamento. Já está gripado, já está com coriza, tem alguma coisa errada. Professor, tem alguma coisa errada. E só tem uma frase que é muito forte, que é como envelhecer sem virar sucata. O que é isso? Como que a pessoa pode procrastinar os efeitos deletérios da decrepitude? Professor, na verdade ele está muito preocupado com isso, viu? Sem envelhecer, sem virar sucata. Mas é uma frase. Doutor Mário, não preocupa. Se você não pegar ferrugem, já é bom demais. Nós temos lanterneiro, pintor, nós temos... Não, mas a frase é dele. Mas a frase é dele. Eu estou terminando o livro. Preocupado com isso. Eu não vou preocupar com isso, porque eu já cheguei lá na casa dos 60, então não, se tiver de fazer alguma lanternagem com a pintura, a gente vai fazer por aí, né? O bom é quando não dá lanternagem mais, né? Aí é que é um problema. Então é um problema. Mas eu vou tentar responder isso para você. É o seguinte, Marcos. Para você ter uma ideia, existe hoje 176 mil tipos de doenças catalogadas. 176 mil tipos de doença catalogada. Nossa Senhora. E como conviver com esse exército de doença, de autodestruição? Porque tem doença que ela leva 10 anos, 20 anos para te matar. Tem outras que levam menos, 2, 3 anos, outras levam 6 meses, outras levam até uma semana. E tem umas que matam de uma hora para outra, dependendo da neurotoxina, é de um dia para o outro. Pum. Foi. Se eu tenho esse exército do mal me atacando, como eu vou sobreviver? Mas tem um cara que ele é a favor da saúde. Ele chama-se glóbulos brancos, neurônios, os leucócitos. E esse cara é responsável, não é para destruir todo esse exército, mas manter sob controle. Entende? Então ele é o mais importante. Então, se você tem um sistema imunológico, não lhe importe, porque você está blindado. Como eu posso fazer para aumentar a minha defesa, os meus leucócitos? Isso é a pergunta. Já que tem toda essa gama me atacando, eu falei 176 mil, essa estatística eu me lembro de 5 anos atrás, agora já deve ter passado já de 190 por aí, né? Com dengue 1, dengue 2, dengue hemorrágica, chikungunya, zika, mais a Covid. Os próprios remédios industrializados resolvem uma não resolve. E ataca outro, né? São paliativos. Não resolve. Então, como é que eu posso? Primeiro, eu tenho que me blindar aumentando as minhas defesas.
Como eu consigo isso? Bacana? Sol, água de boa qualidade. A grande ferramenta da saúde, exercício. Porque a única forma, hoje nós consumimos muita substância química. Por exemplo, quando você sai ali fora, tem carro passando. Então ele está jogando micropartículas do motor e você está respirando. Dióxido de carbono. E mais um punhado de outra coisa. E você está respirando. Principalmente o pessoal que está fazendo aquela corridinha, aquela caminhada na Vilarinha agora e passando aquele tanto de carro para lá e para cá e ele... O que você acha? É o mesmo dele correr lá no meio da mata? O mínimo possível? Outra, não toma água o suficiente. E se toma, toma que água? Cheio de cloro e flúor. A água, você tem que preparar ela para você tomar. Pode ser? Qual a melhor água? Água de filtro. Mas o detalhe, não é o filtro. O filtro é só um reservatório. O que faz a diferença do filtro é a vela de carvão ativado e prata coloidal. Ela tem que ser de carvão ativado e prata coloidal. Mas isso é muito caro? Não é. Não é. Mas a sua água fica muito melhor. Porque se você não purificar a sua água aqui fora, quem vai purificar ela? É o rim. E aonde vai ficar a substância química? No rim. Ferrou. Ferrou. Você purifica ela aqui fora. Primeira regra. Começa por aí. O exercício é a única forma de jogar essa toxina que você consome na respiração, na água, nos grupos de agrotóxicos, herbicida, pesticida. E o pior, que na sua verdura, legume, você ainda consegue tirar o agrotóxico, como limão, água sanitária, iodo, o vinagre de maçã, você consegue. Você colocou 2, 3 colheres ali, numa água, com 5 minutos não tem mais agrotóxico. Já foi consumido. 2, 3 gotas de iodo, você compra baratinho em qualquer farmácia. O agrotóxico some. Sim, Olha só. some. Você não vai ter um alimento 100%, mas ele é bem próximo do orgânico. E por que a grande mídia não divulga isso? Porque a doença é interessante, tem que adoecer as pessoas. Por isso que existe esse conflito, né, professor, entre a indústria farmacêutica e o tratamento natural com relação a essas... Eles sabem hoje, por exemplo, eu tenho muitos médicos tradicionais que tratam comigo. Eu tenho vários, eu posso contar casos aqui que você vai falar, caraca, é mesmo? Então, assim, começa por aí para você aumentar as suas defesas. Para você ter uma ideia, Marcos, sempre colocaram que o cérebro é o grande arquiteto, ele é responsável por tudo. O HD, digamos assim. Mentira. Mentira. As medicinas milenares já falam há anos que o grande cérebro é o intestino. Ele é que é responsável de fazer digestão, assimilação de nutrientes, produzir sangue, produzir melatonina, serotonina. Os seus glóbulos brancos são produzidos no intestino. É ele que é o cara. Só um adendo. A expressão enfesado, que é mesmo que bravo, nervoso, é cheio de fezes, né? Cheio de fezes. Você está cheio de E fezes. o que é que eu preciso para poder manter isso limpo? Porque eu vi uma pergunta aqui, estou no Instagram, deixa eu ir falar até no Instagram. Você que está nos assistindo aí, vá lá no Instagram, Professor Ulisses, que você vai encontrar várias dicas lá que você vai gostar. É fácil, prof.ulisses, aí vai aparecer Professor Ulisses Instituto Ayurveda, prof, P-R-O-F, ponto. Tá? Mas eu vou deixar um telefonezinho para você depois entrar em contato com a minha equipe e a gente passa para você se tiver dificuldade, tá bom? Finalzinho a gente deixa. Eu vou te falar, por exemplo, como é que você sabe que o seu intestino está bacana? Primeiro, você tem que saber. Primeiro, não sentir inchado. Segundo, gases. O corpo, Marcos, ele não foi feito para produzir gases. O famoso peido, isso mesmo. Isso, fláton. A gente pode dar nome diversos para o cara, mas é gases, sabe? E se seu peido for fedido, piorou. Nossa, você está miseravelmente mal. Sacou isso? Então, Estamos falando numa linguagem bem acessível para você falar, mas não entendi. Ele falou em flatos, falou em gases. Isso mesmo.
Isso aí. Bacana? Entendeu? Então vamos entender isso. O intestino, o corpo não foi feito para produzir gases. Se está produzindo é que tem uma coisa errada. E quanto mais você produzir, piorou. E se for fedido, mau cheiro, piorou, é porque ele está pedindo ajuda. Tem algo poderoso. É alguma coisa errada nessa história. Primeiro não era para produzir, e agora se produz mais, e agora eu vou te contar o segredo. Alguém há muito tempo atrás me falou sobre a possibilidade de estar perdendo a memória, estar esquecendo coisas. A pessoa só perde memória quando tem muitos gases. Quanto mais gases ele tem, menos memória ele tem. Você quer ter uma memória boa? Então, eu vou falar para o senhor. Eu sei, a pessoa que me perguntou, me perguntaram isso Então- um dia. Não foi muito longe, né? Isso aqui. Me inclua fora dessa. Ué, meu Deus do céu. É tão expressivo, porque a comida antagônica, a comida industrializada, processada, ela gera produção de gases, porque é um envenenamento, Olha só. está em fermentação. Sim. E tudo que fermenta é porque está apodrecendo. Bastante. Bacana? Então, assim, quando o seu intestino está bacana, a sua microbiota, ou então a sua flora intestinal, não tem gases. Você quer saber se o seu intestino é bacana? É não ter gases. Outra coisa, as suas fezes são cilíndricas, têm coloração de madeira e boiam. Se você Buda analisava a saúde das pessoas olhando para as fezes. Eu vi isso. Se você eliminou, ela desceu, excesso de toxina, muita proteína. Se você eliminou, está pastosa, tem alguma coisa errada. Se você observar um animal, ele acaba de defecar e faz assim com o ânus, está limpinho. O normal é que você defeque e seu ânus fique limpo, não precisa passar o famoso papel, que eles falam que é papel higiênico, né? Na verdade é papel anti-higiênico, porque eu vou te perguntar, vamos imaginar que eu sujo o meu braço aqui de fezes. Sujei, peguei lá, sujou. Eu passo o papel, bacana, tá limpinho? Ou eu passo água e sabão? O que que limpa? Então, eu vou te revelar um segredo. Quando você passa papel, você sai com a bundinha suja, você continua suja do mesmo jeito, é água e sabão. O normal da higiene é água e sabão. Não passe papel mais. Eu ainda não fugi de como envelhecer sem virar sucata, não. Não respondi ainda não, mas a gente vai chegar lá. É porque a gente vai construindo novas, Sim. né? A história é o seguinte, o peixe morre pela boca? Já ouviu falar? Peixe morre pela boca? O ditado. Você acha que é só o peixe? Não. O ser humano não. Comida errada. Comida lixo. E outra coisa, apego. Tudo que acontece dentro do intestino, principalmente na área do sigmoide ali, do intestino grosso para baixo, é apego. É uma pessoa que não quer largar aquilo que ele conquistou, que seja no caso de família, de amores, de trabalho. Hemorroida tem a ver com apego. O cara, quanto mais apegado, Intestino hemorroida. preso. É Apego. Apego a alguma coisa. Faz uma leitura, você não precisa responder, não. Tem um livro muito interessante que diz assim, O Corpo Fala. O corpo fala. Então, é o que a gente chama, a pessoa muda. Muito top. Comece a ser feliz. Entre estar certo e ser feliz, o que, é que você escolhe? Ser feliz. A maioria não. Para ser feliz, você tem que largar a mão. Você não tem que provar que está certo, que você está sempre certo, que tem que ser do seu jeito. Não. É o ego, né? É o que mais mata. Sim. Autoridade demais. Eu costumo dizer que tem duas pessoas dentro de você. Hoje a maioria não. É uma criança e um adulto. Quando você mata a criança, fica só adulto, você fica insuportável. Porque a única que perdoa é a criança, a única que aprende é a criança. O adulto não. O adulto está cheio de direito, Cheio de razão. cheio de razão, só razão. A criança não. Você xinga ela, maltrata, daqui a pouco ela está no seu colo de novo, você está brincando com ela. Os pequeninos, porque é deles o reino do Você céu. compreendeu? Porque perdoa, porque não se fere com aquilo. O adulto fere, ele se magoa, ele se, sabe, quer, e ele se mata. E o ódio faz mal para quem sente. É um Você veneno. mata a criança sua, que é a única que aprende, só vive um adulto, é insuportável.
É a pessoa cheia de direitos, cheia de certeza, cheia de verdades, porque é a verdade dela. E aonde leva isso? A autodestruição, a doença física. Isso. Meu irmão, entre estar coberto de razão e ser feliz, escolha ser feliz. É simples, é só abrir mão. Não, está certo, é isso mesmo. Muito profundo isso. Verdade. Eu costumo dizer, professor, que com as experiências que a gente vai tendo na vida e com os altos e baixos, a gente tem que realmente abrir mão de muita coisa, sim. Muito. Principalmente daquilo que não soma na sua vida, relacionamento tóxico, relacionamento de trabalho, de profissional, relacionamento de amores. Não, de pessoa, principalmente pessoas que não acrescentem nada na nossa vida, Em não qualquer direção. de pessoas, objetos, tudo aquilo que não acrescentem nada na nossa vida, né, professor? Então a gente realmente tem que abrir mão, tem que deixar para trás, entendeu? Então, assim, Bom, se você não tiver tempo para sua saúde, se você não quem vai ter? não, você vai ter tempo para sua doença. Preocupa não. É verdade, é verdade. Se você não dedicar um tempo para sua saúde, você vai ter que dedicar um tempo para sua doença. E outra coisa, é caro, viu? Doença é caro. Cara, É muito caro, viu? E adoece todo mundo que gosta de você. Então preste bem atenção. Você tem mais quanto tempo de vida? Não sei, mais 5 anos? 10, 20, 30? Como você quer viver eles? Se você for viver até os 100 anos, você tem mais um tempo para viver. Como é que você quer viver? Você vai viver você que escolhe. Esse mesmo momento, você vai ser essa mesma pessoa? Você vai continuar sendo essa mesma pessoa ou vai evoluir? Não. Aí é que tá. Eu descobri o que é evoluir. Aí entra a meditação. fantástico. Você é um conquistador, eu vou mostrar, deixar o meu nome para a prosperidade. Quem deixar seu nome para a prosperidade, rapaz? Não quero ser ninguém, não. Não quero ser importante, não. Quero ser feliz. Quero ser feliz, que você não vai conseguir viver os 3 tempos. Passado, presente e futuro. Primeiro que não existe, só existe presente. Só existe aqui e agora. É aqui e agora. Professor, em poucas palavras, como envelhecer sem virar sucata? Ter autoestima, você se amar em primeiro lugar, você saber que você é a pessoa mais importante que existe, é você. É você realizar seus sonhos, por mais complicado que eles sejam, quem tem que estar no comando é você. Nunca abra mão de outro decidir a sua felicidade. Essa é uma lógica. Muito bom. E simples, o mais simples possível. Tira a fantasia de perfeito. Tira esse escudo. Tira. Talvez a sua essência é muito mais bonita do que até hoje você já se apresentou. Talvez você vive um modelo de uma farsa que não é você. O alter ego que dizem, né? Seja você, a qualquer momento. Não se importe com a crítica do outro. E muito menos com o elogio do outro também. Se importe com o que o seu coração sente. Professor Ulisses, nós estamos chegando à etapa final da nossa entrevista. Manda aí um recadinho para o pessoal aí que está nos assistindo aí. 50 anos de estudo, a gente esgotar em 1 hora de conversa boa, né? Entende? É uma coisa que saúde você leva para a vida toda. E a pergunta que eu diria para você hoje, se você puder fazer para você, você está feliz? Você está? Você está bacana? Você vai chegar a quantos anos? E de que jeito você quer chegar? Como você quer viver os últimos anos da sua vida? Fala para mim. Né? Tamo junto. O que vocês precisar, estamos aqui. É um prazer, muito obrigado pela oportunidade, viu? Fico muito feliz, agradecido pela equipe. E a gente, em alguma outra oportunidade, vamos estar junto aí. Vai ser um prazer. Quem quiser fazer uma visita lá, tomar um chazinho, conhecer o Instituto, é coisa nossa, é venda nova. Então tá aí, nós tivemos agora a entrevista com o professor Ulisses, que uma entrevista muito importante para você que realmente busca aí uma forma de ter uma saúde mais saudável. Então, professor Ulisses, obrigado pela sua participação. Espero que
volte mais vezes para a gente falar desse assunto muito bacana, esse assunto que realmente é muito importante. Dr. Marcos Ribeiro, obrigado mais uma vez por poder participar aqui com a gente no videocast Venda Nova. Muito obrigado pela presença, foi um bate-papo muito agradável. Eu tenho certeza, né, que um dos objetivos da TV Venda Nova é fazer uma sociedade melhor, né? E as pessoas estando bem, com saúde, se preocupando mais em cuidar da saúde da forma correta, automaticamente estarão felizes em seus lares e automaticamente vão fazer um mundo melhor. Obrigado, professor Ulisses. Até o próximo.